dei um panorama das consequências da 186, né? Quer dizer, e todos os envolvimentos a 187, a 188 e a 32, né? A gente, na dança, a gente conta 6, 7, 8 para a gente começar, né? E parece que acho que eles tiraram isso, né? Porque é a PEC 6, a 7 e a 8. E o 32 é múltiplo de 8 ainda, eu digo. Então, mas vamos nós aqui. Alexandre, então estamos ao vivo, tá? Tá bom, então. Vamos começar aqui, para o pessoal poder acessar e já podem ver. Eu vou mudar para Speaker View. Quem estiver falando vai aparecer em destaque. Tá bom, então. Alexandre, só uma coisa, você abre e aí depois eu faço a apresentação do Vladimir? Isso mesmo. Tá, só para... Tá. Combinar. No combinado aqui. No combinado improvisado. Sim. Então, gostaria de dar boa noite a todas e todos, né? Para mais um encontro aqui com o Vladimir Nepomuceno. Vladimir, eu tenho mais dificuldade de pronunciar o sobrenome dele do que entender o conteúdo, porque a didática dele é muito boa. Então, quando eu termino de ler o nome dele, eu sei que o nome não é tão complicado quanto a maneira como ele transmite aquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Esta covardia dos parlamentares, deputados e senadores, deputados federais e estaduais, que em plena pandemia, onde temos perdido muitas vidas, ainda assim eles se dão ao trabalho, ao luxo de tirar direitos dos trabalhadores. E depois querem bater palminhas para o pessoal da saúde, mas o pessoal da saúde quer respeito, respeito com os seus direitos. Então eu vou passar a palavra aqui para a vice-presidente Aline Ravara, que vai estar fazendo uma leitura do breve currículo do resumo, né, do currículo do Vladimir, que na verdade é uma pessoa que conhece muito, foi assim uma pérola que nós encontramos agora nessa caminhada difícil de lutas, uma pessoa sempre disponível, querendo contribuir para esclarecer onde estamos e para onde vamos, porque sim, isso é mais importante. E inclusive na última live que eu estive, que ele apresentou dos professores do IFSC, não sei se era, eu não me lembro agora, não sei se era do Mato Grosso, não me lembro agora direito. E assim, Pará. E aí ele mostrou umas estratégias interessantes, ou seja, nós estávamos aqui atirando para dentro d'água e ele já trouxe outras estratégias importantes que eu acredito que ele vai colocar para a gente aqui, estratégias de abordagem das nossas lutas, né? Porque se nós temos pouco tempo para lutar e nós temos que ter tiros certeiros, né? Imagina que nós temos poucas balas, mas elas não podem perder o alvo, né? Então, assim, o Vladimir, eu já percebi que naquela última palestra que eu assisti com ele, foi muito interessante porque ele trouxe esse outro foco, né? O que está acontecendo, o que não está, mas na verdade, quem hoje vai falar e fala bem, e fala com qualidade, com propriedade, né? Vou passar a palavra inicialmente para a Aline para apresentar o currículo resumido do Vladimir e logo na sequência ele já vai assumir a palavra até o final desses nossos depois questionamentos no final, né? Porque o Vladimir tem bastante conteúdo e tenho certeza que com a facilidade de assimilação por parte de quem está assistindo muito grande. Aline, passo a palavra à minha vice-presidente Aline Ravara. Obrigada, Alexandre. Inicialmente quero dar boa noite, né, a todas, todos e todes que estão nos assistindo, a nossa audiência, agradecer a presença do nosso convidado, do Vladimir Nepomuceno, já está mais fácil. Agradecer a presença, né, dos nossos convidados, que temos aqui também companheiros de luta, de sindicato, acompanhando a live, né, então que possa ser um momento para a gente se unir e refletir, juntarmos forças, né? Se tem uma coisa, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre reuniões presenciais, se tem uma coisa que tem muitas vantagens a reunião presencial, mas a coisa online tem a possibilidade de atingir um grande público, né? De que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento e tudo que o nosso convidado, Vladimir, vai estar propondo essa noite. Então, e trazendo, explicando com toda a didática e, ao mesmo tempo, a paixão e o vigor que ele traz por esse tema. Então, o Vladimir, ele é assessor parlamentar e consultor de entidades sindicais,
é sócio-diretor da Insight Soluções e Assessoria, é servidor público aposentado, foi dirigente sindical, foi diretor do DIESE, DF e do DIAP. Foi diretor de Relações do Trabalho no Ministério do Planejamento, onde compôs a equipe de negociação com entidades de servidores. Então, uma pessoa que tem uma vida, uma trajetória de lidando com as pautas, né, de servidor público e com a história da luta e do movimento sindical. E, de novo, agradecer a presença dele e a honra, né, de estar aqui, que possa ser uma noite proveitosa a todos e todas que estão nos assistindo e que a gente possa aproveitar as sementes que o Vladimir vai estar deixando aqui e nos unir cada vez mais e costurar cada vez mais, porque a luta é grande. Teremos um ano aí de muitas lutas. Vladimir, a palavra está contigo. Só antes, para não fazer uma gafe, nosso grande presidente da nossa federação, que está enganjado, lutando, inclusive já me cobrou um royalties por ter apresentado o Vladimir para o Sindalesc, já nos comprometemos, né? Está tudo acertado, mas uma honra ter o presidente da FENALI, um catarinense, carioca, que sempre nos honra, né? Com a sua presença, porque é muito importante essa união neste momento, né? Ter uma federação que realmente está atuando como está a nossa FENALI é uma honra muito grande e para nós é uma satisfação de dizer que fazemos parte da grande família FENALI, então a Federação das Assembleias Legislativas do nosso país, do Brasil, né? Então, assim, uma honra enorme, Rangel, sabe que para além da formalidade, o carinho é muito grande, a nossa relação, né? Pouco tempo, mas a gente já tem bastante empatia, né? E também gostaria de lembrar que o Luciano também da UDESC, né, Luciano? Sindicato dos Servidores da UDESC, né? E está conosco também. Então, assim... Boa noite, do Sindicontas. Tribunal de Contas. Isso, do Tribunal de Contas, está conosco também. Então, assim, sejam todos bem-vindos, né? E todas as pessoas que estão aqui conosco e os que forem chegando também. É uma honra bastante grande para nós, porque até gostaria de dar uma palavrinha para o Rangel, nosso presidente da federação, porque, assim, não é toda vida que a gente tem uma pessoa, né, do quilate do Rangel participando conosco, né, Rangel? Um minutinho aí, a gente vai... As pessoas vão realmente chegar. Um minutinho. Você roubou todo o meu discurso, Alexandre, assim não dá. Pô. Olha, é um prazer muito grande estar participando, como você disse, com conterrâneos. É sempre um prazer muito grande estar falando com os catarinenses. Estão sempre no meu coração, é a minha origem, né? Eu sou de São Francisco do Sul, para os que ainda não sabem, com muita honra. E também estou me sentindo muito bem em poder dar esse abraço em você, Alexandre, que tem sido um parceirão, uma pessoa que tem sido sempre presente em todos os movimentos que a FENALI está desenvolvendo. E a FENALI está, mais uma vez, na frente de luta, se empenhando para defender os direitos dos servidores e, principalmente, do serviço público. Neste momento, felizmente, com o reconhecimento da população por todo o trabalho que está sendo realizado, mas não tanto pelo governo. Estamos sendo massacrados com essas propostas que estão sendo apreciadas no Congresso Nacional, das quais o Vladimir é um profundo conhecedor. E eu saúdo, então, a todos os presentes, em nome da FENALI, e um abraço, Alexandre. Ao abraçar o Alexandre, abraço a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, todo o pessoal do Sindalesc, e um carinho especial ao Vladimir, que tem sido também um companheiro desde que começamos a tratar desses assuntos. O Vladimir tem se colocado à disposição para conduzir todo esse trabalho e todos nós, servidores, vamos ficar devedores de todos esses ensinamentos que o Vladimir tem nos proporcionado. Obrigado pela lembrança e, desde já, peço desculpas, Alexandre, porque em breve eu vou precisar me ausentar para participar também de uma outra reunião,
mas os royalties do Vladimir você fica devendo. Um grande abraço a todos. Eu volto a palavra para você, Alexandre. Então, obrigado, Rangel, obrigado a todos que estão participando conosco. Então, vamos fazer que nem na dança, né? 6, 7, 8. São as 3 techs que estão aí nos atacando, e a múltiplo de 8, né, que é a 32. E é contigo, Vladimir, para fazer com que a gente compreenda melhor esse horizonte, né? É contigo a palavra agora e não vamos interrompê-lo mais. Bom, em primeiro lugar, Alexandre, eu quero agradecer pelo convite do Sindalesc para estar aqui com vocês. Um grande abraço para você, para a Aline, e um abraço também para o meu amigo Rangel, que nos honra com a sua presença. E, sabendo que ele tem que sair daqui a pouco para uma reunião, eu fico tranquilo, porque eu sei que ele vai ver a gravação depois, e aí não tem problema. Bom, mas, de qualquer forma, para a gente conversar hoje, eu acho que nós temos que ter claro algumas coisas. Primeiro, nós temos diretamente ligado ao que o pessoal chama de reforma administrativa. Eu falo que o pessoal chama porque não é reforma administrativa, nós não temos uma reforma administrativa. Na verdade, nós estamos atravessando um processo de reforma do Estado brasileiro. Eu lembro que no dia em que a PEC 32 foi entregue ao Congresso Nacional, foi um evento na parte da tarde, de manhã houve uma entrevista coletiva na sede do Ministério da Economia, na parte responsável pela elaboração, se é que foram elaboradas ali, e pela apresentação daquela PEC. O secretário responsável fez questão de dizer que a PEC 32 era uma continuação da Emenda Constitucional 19. Emenda Constitucional 19, para quem não sabe, ou para quem não está lembrado, era chamada, na época que estava tramitando no Congresso Nacional, a reforma administrativa do governo Fernando Henrique, que foi precedida de uma reforma administrativa do governo Collor. Ou seja, nós não estamos numa reforma administrativa. A do Collor não foi, assim como a do Fernando Henrique não foi, assim como essa também não é. Tanto que, no dia da apresentação, lá na coletiva, o próprio grupo do governo que apresentou a PEC, e me chamou a atenção algumas coisas ali, como, por exemplo, eles defendiam coisas tipo: nós chegamos à conclusão de que deveríamos fazer isso, nós chegamos à conclusão de que os resultados seriam esses. E eu estava vendo aquilo ali ao vivo, acompanhando, e me lembrando do seguinte: absolutamente tudo do que está sendo falado nesta coletiva é parte do relatório do Banco Mundial para países do terceiro mundo, principalmente América Latina. Tinha nada, absolutamente nada elaborado pelo governo atual. Até porque boa parte do que o governo atual apresentou na PEC 32 estava nas mãos de Michel Temer, que, assim que tomou posse, logo depois que foi retirada a presidenta Dilma, apresentou uma proposta de modernização da máquina pública, e não era nada diferente do que está na PEC 32. E, se a gente quiser, eu tenho aqui disponível, mas está disponível na internet, um material elaborado pelo Banco Mundial, que foi apresentado ao governo Temer em 2016, atualizado para o governo Bolsonaro e lançado, entre aspas, é óbvio, numa reunião na Câmara dos Deputados em 2019. E o nome era para o Banco Mundial, mas que logo em seguida o governo Bolsonaro batizou de Nova Administração Pública. O que eles não disseram é que a nova administração pública, assim como as PECs 186, 187 e 188, fazem parte da mudança da estrutura do Estado e, obviamente, mexendo já, a partir de algumas dessas PECs, nas políticas sociais. Uma coisa é clara: o atual governo, que muita gente diz que é neoliberal, e eu costumo dizer que não, ele tem neoliberais na sua composição, mas também tem patrimonialistas, tem extrema-direita radical, pessoal que também é radical do ponto de vista de costumes conservadores, principalmente alguns pastores neopentecostais. Mas, enfim, é uma colcha de retalho de conservador para pior.
E houve um acordo a partir do momento em que o candidato dos neoliberais não decolou. Na composição do atual governo entraram todos esses grupos e aí coube aos neoliberais o controle da máquina e do dinheiro. Coube aos conservadores o controle de outras áreas, como políticas para minorias, que eu não gosto muito desse nome, porque minoria eu não entendo como negro, que é a maior parte da população, ser chamado de minoria, e do ponto de vista de gênero, homem não é a maioria, mas enfim. Essa parte ficou com os conservadores de costume. Agora, a parte neoliberal não abriu mão da parte de estrutura do Estado, que é o mais importante para eles. E, no acordo com os ultraconservadores, a ideia, principalmente com os patrimonialistas, era dividir a máquina do Estado em dois tipos. Um, o que pode dar lucro, o que pode render dinheiro, privatiza e entrega às empresas privadas. Aquilo que pode não dar lucro do ponto de vista financeiro, mas pode dar lucro do ponto de vista político, ficaria com os patrimonialistas, que aí poderiam explorar, como sempre exploraram, só que num modelo parecido com o de 1930, a administração pública na parte que lhes coubesse, de forma, como foi bem dito na apresentação da PEC, de forma subsidiária. Daí a inclusão no texto da Constituição do princípio da subsidiariedade. Aquilo ali foi um acordo que diz assim: já que eu não vou privatizar uma parte, eu vou deixar para os patrimonialistas, os conhecidos por muita gente como os coronéis dos rincões, eles vão ter que funcionar de uma forma subsidiária. O que é isso? O Estado passa a atuar única e exclusivamente onde a iniciativa privada ou não quer, porque não dá vantagem, não dá lucro, ou não pode porque custa muito para poder investir num trabalho naquela área. Então, o Estado entra onde a iniciativa privada não entrar, ou, quando entra junto com a iniciativa privada, entra a partir do que passa a constar na Constituição de forma subsidiária. Eu costumo, de forma um pouco de brincadeira, de dizer que o princípio que está sendo colocado na Constituição não é da subsidiariedade, e sim da subalternidade, porque o Estado passa a atuar de forma subalterna à iniciativa privada. E não por acaso, a PEC, que hoje de manhã mudou de nome, não é mais a PEC 186 emergencial, passou a se chamar Emenda Constitucional 109, ela faz parte daquilo que foi chamado, desde o momento em que foi apresentado publicamente, de Plano Mais Brasil. E por que essa PEC 186, que agora virou Emenda Constitucional, ganha o nome de emergencial? Porque ela tinha uma tarefa. Os neoliberais, ao voltarem ao controle da máquina pública federal em 2016, até tendo a ver com aquilo que o secretário Caio falou, de continuidade da reforma administrativa da Emenda 19 de Fernando Henrique, eles tinham um intervalo de 2003 até meados de 2016, em que eles não conseguiram fazer avançar o projeto que eles queriam. Então, tinham que recuperar, como eles disseram, o tempo perdido. E aí precisava de uma PEC com caráter emergencial para, independente de qualquer situação, de qualquer análise, de qualquer condição, congelar 100% das verbas de políticas públicas. Ou seja, não pode aumentar despesa em saúde, educação, previdência social, assistência social, não pode ter nenhum benefício previdenciário vinculado ao salário mínimo. O salário mínimo não pode aumentar mais do que a inflação, e a inflação a gente vai sempre dizer que ela está mais baixa do que realmente está, além de outros controles, daí o nome emergencial. E eles, mentindo escancaradamente agora, por conta da pandemia, diziam que o nome da PEC emergencial era a única forma de viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. Só que o emergencial do auxílio é emergência de verdade, porque a população mais carente precisava e precisa daquele dinheiro. Já o emergencial da PEC não, era para congelamentos emergenciais. Tanto que a PEC emergencial ganhou esse apelido em novembro de 2019, quando chegou ao Senado de forma irregular, quando ninguém sabia sequer da existência do vírus que causou a pandemia, que o vírus foi descoberto em meados de dezembro e a primeira pessoa infectada apareceu em 31 de dezembro. Como é que é emergencial uma PEC que foi protocolada no Senado em novembro?
Outra coisa que eles não explicaram, por que a aprovação do auxílio emergencial no ano passado foi possível num valor maior, para um número maior de pessoas, por um prazo maior, sabendo que a PEC 186 já estava no Congresso há muito tempo. Nós discutimos isso no Congresso do auxílio emergencial em março, e a PEC estava desde novembro. Precisava? Então, por que não usaram a PEC naquele momento? Na verdade, nunca precisou, era a emergência deles. E por que não fizeram andar a PEC emergencial no ano passado? Porque boa parte do congelamento que eles queriam no conteúdo da PEC, que era para durar 2 anos, já estava em vigor, uma vez que aprovaram, por conta da calamidade pública devido à pandemia, congelamento de despesas, principalmente verbas de pessoal e de políticas sociais. A gente não pode esquecer que, independente dessa PEC, todos os servidores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal estão com salário congelado até 31 de dezembro deste ano. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente saber, o auxílio emergencial não depende de dinheiro. Aqueles 44 bilhões de reais que foram colocados também de forma oportunista nessa PEC, era apenas para dizer nós não podemos passar desse gasto, porque não teria dinheiro. Não podemos autorizar. Só que eles não dizem que os 44 bilhões são, na verdade, uma ficção, porque ano passado, sem limite nenhum, foi possível, sim, buscar crédito extraordinário para pagar um auxílio emergencial bem melhor que esse que está aí. E aí nós temos que ter claro o seguinte, foram colocados de forma oportunista nessa PEC 186, pontos da PEC 187, que é a proposta de emenda constitucional que trata dos fundos públicos, e mais pontos da PEC 188, essa sim, a definitiva PEC do Pacto Federativo, que é o apelido que ela recebeu. Por que a definitiva? Porque essa PEC, a 188, ela define as relações, principalmente do ponto de vista fiscal, entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal, onde, na verdade, o que se busca é o governo federal, a partir de uma nova redação em alguns artigos da Constituição, conseguir controlar de uma maneira que não importa quem sejam os próximos governadores, não importa quem sejam os próximos prefeitos, sejam de que partidos forem, eles estão impedidos de gastar mais na área social, favorecendo que sobre dinheiro para a única coisa que não tem restrição nessas PECs todas, que é a remessa de dinheiro público para o sistema financeiro sob o pretexto de pagamento de dívidas públicas. Tanto que, se a gente olhar o que está no texto da PEC, que agora foi promulgado e virou emenda constitucional, eles explicitam, sim, para favorecer o pagamento de dívida pública. Esse é o objetivo. E aí, com a pandemia, com as dificuldades, e a gente sabendo que nós estamos numa situação de emergência sanitária, Paulo Guedes colocou a faca no peito, não dos congressistas, mas da população. Ou vocês concordam que essa PEC seja aprovada ou não vai ter dinheiro para auxílio emergencial? E aí ele colocou algumas condições. Primeiro, pensar daquela PEC 188 para 186 pontos permanentes. Porque, como eu disse, a PEC 186 era para durar 2 anos, até 2021. Ela foi entregue ao Congresso em novembro de 2019, em tese seria aprovada a toque de caixa no primeiro semestre de 2020 e valeria para 2020 e 2021. Esse congelamento já existe, então a PEC emergencial ganharia uma nova roupagem, trazendo pontos da PEC 188, que é a permanente. E ali foram aprovadas coisas absurdas. Por exemplo, está na PEC 188 a questão de desvinculação dos pisos constitucionais de saúde e educação, porque na Constituição diz que não importa a situação financeira, econômica e fiscal do país, um mínimo garantido na Constituição para a saúde e para a educação tem que ter. Eles propunham colocar isso na PEC 186. Aí, depois de muita pressão, porque nós discutimos o Fundeb há pouco tempo, retirou-se da PEC 186, muita gente falou assim, ganhamos. E eu falei para quem disse que ganhamos, eu disse, ganhamos tempo.
porque eles tentaram botar na PEC 186 uma coisa da outra que ainda não está tramitando, mas continua lá. E a gente não pode esquecer que a PEC 188 não foi arquivada. Apesar de ter parte dela colocada na PEC 186, ela não foi arquivada. Então, é possível que, na tramitação da PEC 188, o fim dos pisos constitucionais de saúde e educação volte à discussão. Outra coisa que foi feita, Paulo Guedes anunciava antes do debate de discussão da PEC 186, tanto no Senado quanto na Câmara, com um novo formato, a necessidade de uma cláusula de calamidade pública. O que é isso? Ele propunha, no texto original da PEC 186, no congelamento por 2 anos, congelar, como eu falei, as verbas de políticas sociais e de pessoal, da União, dos estados e dos municípios. Mas ele pegou a ideia da calamidade pública e colocou mais uma cláusula. Vai ter também agora o estado de calamidade pública podendo gerar congelamento. E aí o que aconteceu? O texto aprovado da PEC 186, ele simplesmente tem, a partir de agora, formas de congelamento. A primeira, o estado de emergência fiscal, que é o que todo mundo mais conversou nesse período todo. O estado de emergência fiscal era para ser discutido no texto da PEC do Pacto Federativo, na PEC 188. Esse estado de emergência fiscal é aquela famosa conta. Toda vez que as despesas primárias obrigatórias da União chegarem a 95% do total de despesas primárias, disparam-se gatilhos e aí vai congelando todas as contas. Pessoal, saúde, educação, previdência, assistência social e tudo que tem a ver com a área social. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios é diferente a forma de fazer a conta, mas no final não é muito diferente. Para estados, municípios e Distrito Federal, a relação é despesas correntes não podem ultrapassar 95% das receitas correntes. Enquanto na União é do total de despesas primárias, a parte social não pode ultrapassar 95% do total, nos estados, Distrito Federal e municípios, as despesas correntes não poderem ultrapassar 95% das receitas. Tanto num caso quanto no outro, estão proibidos de gastar 1 centavo a mais na área social. Estão proibidos de gastar 1 centavo a mais com o pessoal. Mas nenhuma restrição, pelo contrário, aumentou a liberdade para despesas financeiras, para pagar banco, para pagar dívida, para fazer, inclusive, novas transações financeiras, desde que não seja para usar na área social. E aí eu falei da história da calamidade pública e Paulo Guedes conseguiu um contrabando para esta PEC, que é o seguinte: toda vez que o Congresso Nacional, até porque só pode ser ele, que o Congresso Nacional decretar calamidade pública por qualquer motivo, como, por exemplo, a pandemia que a gente vive agora, mas pode ser, chutando, porque no Brasil é difícil, um terremoto, uma catástrofe, alguma coisa muito gritante, situações como Brumadinho, como outras que a gente vê por aí de calamidade pública, enchentes, avalanches, essas coisas todas, que pegue de âmbito nacional, que interfira um percentual razoável dos estados do Brasil, gerando situações de calamidade, ao ser decretado pelo Congresso calamidade pública, aplicam-se os mesmos gatilhos da situação de emergência fiscal. A mesmíssima coisa, congela o quê? Despesas nas políticas sociais e despesa com pessoal. Mas não congela, de novo, pagamento a bancos. Eu até perguntei num evento que eu participei outro dia, não dá para desconfiar você, no momento de calamidade pública, congelar justamente dinheiro na área social? Por que não congela os banqueiros? Tinha que ser o inverso, né? Agora, uma coisa que muita gente não fala, eu comentava hoje cedo na reunião da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, eles, na calada, botaram uma coisa na PEC 186, que é a chamada sustentabilidade da dívida. Isso é uma das provas de que pagamento de dívida para eles é prioridade. O que é a sustentabilidade da dívida? É você manter as finanças públicas de tal forma que garanta que nunca vai ter algum problema no pagamento de dívida pública, daí a dívida ser considerada sustentável. E aí o que eles fizeram?
Eles colocaram num artigo que já existe na Constituição, que é o artigo 186, e esse artigo está dentro da parte de finanças públicas da Constituição. Ele é o responsável pelas normas gerais de finanças públicas, esse artigo, e ele diz o seguinte: uma lei complementar vai dispor sobre, e aí vem vários assuntos tratando de normas gerais de finanças públicas. São 7. Eles criaram um 8º item que diz que a lei complementar vai tratar também da tal sustentabilidade da dívida. Até aí, como eu disse de manhã, dá para discutir. Falava isso ontem, domingo, né? Gravando um vídeo para o pessoal do Banco Central. Dá para discutir. Agora, a partir do momento que nesse mesmo artigo eles põem um parágrafo único, a coisa fica difícil. Por quê? Porque neste parágrafo único eles dizem assim: o inciso 8º, que foi esse que eu falei que diz que aquela lei complementar que vai sair ainda vai tratar também da sustentabilidade da dívida, o parágrafo que vem abaixo diz assim, que a lei poderá autorizar a aplicação de vedações previstas no artigo 167-A da Constituição, que são os mesmos gatilhos de congelamento, tanto de políticas sociais quanto de pessoal. Em resumo, nós podemos ter congelamento de despesas de pessoal. Eu não falo salário, porque não é só salário. É o auxílio alimentação, é o auxílio transporte, saúde, qualquer gratificação, bônus que o servidor tenha direito, está tudo congelado. Processo de progressão e promoção, a gente conseguiu derrubar isso durante a discussão da PEC no final da semana passada, mas, de resto, está tudo congelado. A pessoa progride, mas não tem aumento de salário. O que vai acontecer agora? Emergência fiscal. Se as contas da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal bateu naqueles famosos 95%, congela. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário para que esse percentual vá para menos de 95%. Calamidade pública. Congresso decretou calamidade pública, congela tudo de novo. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar a calamidade pública. Nós temos um decreto de calamidade pública com vigência até 31 de dezembro de 2021. Pois muito bem, nós podemos ter um decreto que a calamidade pública, digamos, aconteceu a pandemia não no início do ano, mas em setembro, outubro. Pega o final deste ano e pega o ano que vem todo, até porque eu tenho certeza, não precisa ser cientista, que do jeito que o governo toca, a pandemia no Brasil não acaba antes de 31 de dezembro. Mas, enfim, pode ser que seja declarado de novo calamidade pública a partir de 2022. Congela-se pelo tempo que durar a calamidade pública. Se durar 1 ano, 2 anos a calamidade, é o tempo que vai durar o congelamento. E agora, com essa história da sustentabilidade da dívida, esta lei, que ainda vai ser encaminhada ao Congresso, vai dizer critérios e prazos de duração dos mesmos congelamentos quando estiver em risco a sustentabilidade da dívida. Ou seja, para que eu não pare de pagar a dívida, para que eu não diminua o dinheiro que vai para a dívida, eu vou ter que congelar salário de servidor e dinheiro para saúde, educação, previdência, assistência e tudo mais na área social, inclusive salário mínimo. 3 condições. E aí, uma coisa que eu acho importante, eu até falei isso na reunião de hoje, eu estou para gravar um vídeo curtinho para espalhar para todo mundo, que é o seguinte: eu vi em diversos grupos de WhatsApp, em redes sociais, pessoas falando e até divulgando com artes bonitinhas, engraçadinhas, dizendo que a partir da PEC 186 aprovada, o salário de servidores está congelado até 2036. Eu quero deixar bem claro, isso não é verdade. Não existe esse congelamento até 2036, por 15 anos. Aí me perguntaram, por que então disseram que está congelado por 15 anos e isso vai a 2036? Por um motivo muito simples. A PEC do teto de gastos, que virou a Emenda Constitucional 95, foi aprovada em 2016, no governo Temer, e ela tem validade por 20 anos. Passaram-se 5, faltam 15. A validade da Emenda Constitucional do teto de gastos termina em 2036. Por isso, muita gente falou, vai ficar congelado até lá.
Não é isso que está escrito. Inclusive, eu coloquei na reunião que é importante que a gente não divulgue esse tipo de informação, porque muito espertos, o pessoal da direita já começou a pegar declarações como, por exemplo, do Instituto que pertence ao Senado, que faz o acompanhamento financeiro, fiscal, já teve declarações do presidente desse instituto dizendo o seguinte: estão mentindo, não existe, quero que alguém me prove que tem congelamento até 2036. O que eu acho que nós temos que ter claro? Podemos ter congelamentos de 1 ano por conta de um motivo, de 1 ano por conta de outro ou de outro. São 3 motivos, como eu falei. Podemos ter congelamento de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas não tem nada que diga que será de 15 anos. O que pode acontecer é a União está com o salário congelado há 5 anos, independente de alteração na Constituição. Nós vamos entrar na área federal no limite dos 95% daqui a 1 ano e meio a 2 anos. É essa a previsão. Depois que entrar, vai ser muito difícil baixar, porque como é que eles vão baixar? Vão cortar dinheiro da área social? Vão cortar dinheiro de servidor? Se cortar, aí baixa rápido. Se não cortar, pode baixar de forma lenta. Significa que um congelamento na área federal começado em 2023 pode ir até 2025, até 2030, mas pode passar de 2036 também. Então, a conta até 2036 não existe. Então, não existe esses 15 anos de congelamento decretados pela emenda constitucional. O que existe são 3 situações em que, enquanto qualquer uma delas perdurar, está tudo congelado, para servidores federais, estaduais e municipais. Uma outra coisa, quem olhou o texto da emenda constitucional viu lá que, para servidores federais, os congelamentos são 2 ou 3 itens, enquanto que a lista para estados, Distrito Federal e municípios é de 10 itens. Por que essa diferença? Simples. Quando a emenda 95 foi aprovada em 2016, ela já criou os mesmíssimos gatilhos para os servidores federais. O que foi feito agora eram 7, viram 10, e eu pego os mesmos 10 e aplico para estados, Distrito Federal e municípios. Agora eu faço aquilo que a PEC 188, que ainda não começou a tramitar, trazia, que é o quê? O garrote para governadores e prefeitos não poderem investir nas políticas sociais nem no servidor público. E eu costumo dizer o seguinte, é você atacar a mesma coisa por 2 lados. O que eu quero dizer com isso? Ao não ter dinheiro para a política social, não tenho dinheiro para a saúde. Ao estar congelado dinheiro para servidor, eu não tenho quem trabalhe na saúde, porque aqueles que estão lá vão aposentar, vão morrer. Aliás, muitos já estão morrendo por conta da Covid, até porque estão na linha de frente. E eu vou começando a minguar a estrutura de saúde e diminuir o quadro de funcionários da área de saúde pública. E isso não pega só saúde, educação, previdência e assistência, pega 2 instituições que são públicas e que vão sofrer nesse congelamento. Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz. A partir dessa PEC, por qualquer motivo desses que eu falei, está congeladas as verbas da Fundação Oswaldo Cruz do ponto de vista da estrutura do seu funcionamento e de pessoal. A Fiocruz não pode fazer concurso, não pode repor um cientista que se aposente, por exemplo. Idem para o Butantan, que é estadual de São Paulo. Idem para o Instituto Vital Brasil do Rio de Janeiro, que funciona em Niterói, e todas as demais instituições de pesquisa. Da mesma forma, para o IBAMA, Instituto Chico Mendes, e vai por aí afora. Mas dinheiro para dar a banqueiro não falta. E uma coisa que eu acho que a gente comemorou, porque foi uma vitória, a gente conseguiu tirar do texto da PEC um inciso de um determinado artigo que fazia com que o dinheiro dos fundos, e essa parte era da PEC 187, a PEC dos fundos, e desviar todo o dinheiro dos fundos que não tivesse aplicado em nada, direto para pagamento de dívida, de todo ele para o sistema financeiro. Era exatamente desse jeito que estava escrito no texto. Nós comemoramos, só que teve um detalhe. Eu até conversava com algumas pessoas pelo WhatsApp, e hoje, na reunião, 2 deputados que fazem parte da frente parlamentar confirmaram a discussão. No artigo 5º da PEC, foi aprovado, tentou-se
mudar a redação, inclusive, porque, ao tirar a parte que dizia que o dinheiro de todos os fundos públicos ia para banco, tinha que mexer nesse artigo 5º que não foi mexido. Por quê? O artigo 5º diz, e está lá até agora, inclusive no texto que foi promulgado hoje de manhã, de que todo o superávit de uma lista gigantesca de fundos públicos nos exercícios de 2021, 22 e 23 irá para pagamento da dívida. Ou seja, um exemplo, um fundo para a saúde vai ser usado em saúde, bonitinho, como manda a Constituição, como manda a legislação, mas se sobrar algum, vai para banco. Isso não foi tirado. E aí, na reunião de hoje, foi dito que conseguiu-se um acordo de construir uma nova PEC para atualizar a redação, fazendo per nexo esse artigo que está mandando o superávit, ou seja, o lucro, a sobra de dinheiro dos fundos para os bancos, para que eles sejam retirados de lá. Caso não seja possível, a oposição já avisou que vai entrar com uma ação no Supremo, dizendo que é inconstitucional, tendo em vista o que foi aprovado na PEC. Mas até lá, e eu não sei se a gente consegue isso a tempo, o dinheiro pode parar na mão dos bancos. Uma outra coisa importante, a gente não tem nenhuma garantia, e eu falava com um colega hoje cedo, de que, caso aplique o congelamento nas condições que tem, nós vamos ter a seguinte situação. O congelamento que está agora em vigor termina dia 31 de dezembro. Como eu disse, a União pode ser que entre nos 95% daqui a um ano e meio, 2. Não tem catástrofe, não tem problema com a sustentabilidade da dívida. O que acontece? Aquele espacinho de 2022 não tem congelamento. Pode ter reajuste de salário. Pode, mas não vai ter. Por um outro motivo. A União não disponibiliza dinheiro no orçamento público para este fim, para pagar servidores. E aí uma coisa que nos preocupa. Na verdade, são mais de uma. Primeiro, esta PEC, eles dizem que ela foi enxugada para poder tramitar mais rápido, mas foi enxugada deixando certas bombas, as chamadas granadas do Paulo Guedes, ou alguns dos bois da boiada do ministro do Meio Ambiente. Mas não foram todos. O que acontece? Nós temos a PEC 188, que não foi arquivada, que pode trazer aquilo que ficou de fora dessa PEC que foi aprovada. Nós temos a PEC 187, que trata dos fundos públicos, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não foi nem pelo plenário do Senado e também não chegou na Câmara dos Deputados. E nós temos, a partir da semana que vem, a tramitação da famosa PEC 32, que alguns chamam de reforma administrativa. Eu não chamo de reforma administrativa. Primeiro, que ela é a primeira etapa de 3 etapas de um projeto chamado Nova Administração Pública. E hoje à tarde foi divulgado o nome do deputado que será o relator desta PEC na Comissão de Constituição e Justiça. É um deputado bolsonarista que defende o fim da estabilidade, o fim de todos os direitos dos servidores e uma criação de nova estrutura de contratação de acordo com o que o texto original da PEC 32 traz, que é você poder fazer um concurso e ainda assim demitir daqui a um ano e meio ou até menos, se de repente a pessoa for aprovada para trabalhar num órgão cujo serviço de repente pode ter sido entregue à iniciativa privada, essa pessoa será dispensada. Só que essa pessoa não será CLT, não será servidor, não tem direito a nenhuma verba indenizatória, não tem direito a nada. E aí, o que acontece? Quem acompanhou a votação da PEC 186 no Congresso semana passada até o fim, e viu o discurso do líder do governo no encerramento da sessão, tem que ficar preocupado, porque ali ele disse, e o presidente da Câmara repetiu, que agora a tarefa é aprovar a PEC 32 no prazo de 60 dias. 2 meses a partir desta semana para ter a proposta aprovada. Outra coisa que ele diz, o acordo feito a partir da pressão de setores de segurança, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, será resolvido lá na PEC 32, ou seja, aquela história de progressão e promoção foi retirado da emenda, que agora é a 109, era a PEC
136 e voltará à discussão na PEC 32. Ou seja, coisas mais pesadas vão ser enxertadas no texto da PEC 32. Inclusive, a possibilidade de pegar pontos da PEC 438, que é de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que está afastado porque virou secretário do atual prefeito do Rio de Janeiro, que prevê a volta da proposta de redução de jornada com redução de salário de servidores públicos. Isso não foi derrotado, isso foi tirado do texto. Lembrando, o que é retirado do texto pode voltar ainda no mesmo ano num texto seguinte. Aquela história, por exemplo, na reforma da Previdência, foi derrotada a criação da Previdência privada em banco, a chamada Previdência por capitalização individual. Como foi derrotada, ela não podia voltar numa outra proposta no mesmo ano. Já passou, isso foi em 2019. 2020, 2021, Paulo Guedes já avisou, vai voltar. Como a parte de redução de jornada e redução de salário não foi votado porque foi retirado do texto, pode voltar este ano ainda na PEC 32, sem nenhuma dificuldade. E aí eu acho que a gente tem que ter bem claro o seguinte, a coisa que vem por aí é pesada, muito pesada. E eu queria só colocar aqui uma coisa que um amigo meu daqui de Brasília, jornalista, estava colocando numa conversa hoje de manhã que eu acompanhei, sobre a história do auxílio emergencial. Primeiro, como eu disse, não precisava mexer nessa PEC para liberar o pagamento do auxílio emergencial. E por que esse auxílio emergencial vem agora, numa vigência proposta de 4 meses, nos valores que eles estão propondo, que é 125, 250 e 375. Lembrando que 125 é para ou pessoas que vivem sozinhas ou para famílias que já recebem o Bolsa Família, não é 250 para todo mundo. 250 para famílias com mais de 2 pessoas e R$ 375 para famílias cuja cabeça-chefe da família seja uma mulher. Vai atender menos da metade do número de pessoas do ano passado, num valor menor que a metade do valor que foi pago no ano passado e por um prazo menor do que no ano passado. Agora, qual é a jogada aí para ter certeza de que, ao chegar no Congresso essa proposta, não acontece o que aconteceu da outra vez? Porque da outra vez eles mandaram R$200, o Congresso transformou em 500, aí o Bolsonaro falou, já que é para dar, eu dou 600. Mas a proposta original era 200, o Congresso que levou para 500. Não vem em forma de projeto de lei com caráter de urgência, que é o que poderia acontecer sem nenhum problema, porque quando tem urgência, o Congresso discute e aprova rápido. Vem em forma de medida provisória. E aí é que está o pulo do gato. Qual é a história aí? Medida provisória, ela tem validade no momento em que ela é editada e vale por 60 dias, podendo ser renovada por mais 60. Se ela não for votada nesses 120 dias, ela caduca, perde a validade e não pode mais ser editada uma igual no mesmo ano. Por acaso, 60 mais 60, 120 dias dá o quê? 4 meses. Abril, maio, junho e julho, o período de pagamento do auxílio emergencial. Considerando o resultado da votação da PEC 186, onde na Câmara o governo teve 75% dos votos, eles têm maioria folgada para impedir que a Câmara dos Deputados discute e vote essa medida provisória. Porque se discutir e votar, até pelo medo da base eleitoral, o Centrão está arriscado se juntar com a oposição e aprovar a majoração do valor, como foi no ano passado. Mas, ao garantir que não instala a comissão, ou se instalar a comissão, não aprova quem seja o relator, finge que não chega num acordo, ou se definir quem é o relator, fica atrasando as sessões para discussão, de forma que a PEC, considerando que no início disso tudo ela pode demorar um tempão na gaveta do presidente da Câmara, que é bolsonarista. Né? O Arthur Lira é bolsonarista, além de ser centrão, além de ser direita e além de ser favorável a muita coisa dos neoliberais.
Ao eles enrolarem com a tramitação, nós temos, com toda tranquilidade, o risco dessa PEC caducar depois de 4 meses, não podendo mais ser reeditada e não sendo alterado o seu conteúdo. Com isso, o governo tem a certeza absoluta de que será esse valor por esse tempo para esse número de pessoas. É isso que está acontecendo. E eu fecho aqui, só para fechar na questão da PEC 32. O eixo principal que vai ser defendido pelo relator, com o apoio da deputada Bia Kicis, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é que nada no texto é inconstitucional, nada fere cláusula pétrea, nada impede que ela seja instalada em comissão especial e comece a tramitar imediatamente. E a proposta deles, basicamente, é aquilo que a gente já vinha falando há um tempo atrás. O fim dos atuais regimes jurídicos significa que o regime jurídico que pega o conjunto de servidores de um ente, seja de um Estado, ou da União, ou de um município, desaparece. No mínimo, teremos novos 3 regimes jurídicos. Um para os chamados cargos típicos de Estado. Hoje, muita gente ainda usa a expressão carreira típica de Estado, que é assim. Outro regime jurídico para os cargos por prazo indeterminado. São aqueles que substituirão os servidores chamados de comuns, como nós aqui, que estamos aqui. E um outro que será colocado para os atuais servidores, que eu costumo dizer em tom jocoso, que sobreviverem à PEC. O que acontece? Pegando de trás para frente, os atuais servidores, no novo regime jurídico único, já serão declarados informalmente em extinção. Por quê? Terá o cargo por prazo indeterminado. A partir dali serão feitas as novas contratações. Significa que não haverá nenhum concurso para os atuais cargos existentes. E se a gente levar em consideração que a maioria dos cargos existentes tem média de idade alta, daqui a não muito tempo esse pessoal vai se aposentar. E, ao se aposentar, o cargo está extinto porque não tem mais servidor na ativa. Primeiro prejuízo para o servidor aposentado. Aquele que, pelas regras anteriores, podia se aposentar com direito à paridade, ou seja, ter na aposentadoria o valor equivalente ao seu colega de cargo, na mesma posição que estivesse na ativa, ao não ter ninguém na ativa, cadê a paridade desse servidor? Não existe mais. E outros problemas. Teremos nova tabela salarial, novos critérios para desenvolvimento, ou seja, para você sair do piso da carreira e até o teto. Você só vai poder evoluir por avaliação de desempenho e ainda correrá o risco de ser demitido por desempenho insuficiente. Lembrando que 100% das chefias serão compostas por pessoas indicadas politicamente. Pode ser um servidor? Pode, desde que tenha indicação política ou do prefeito, ou do governador, ou do magistrado, porque os servidores do judiciário serão colocados de acordo com a realidade do seu poder, ou pelo presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Congresso Nacional, no caso do Legislativo, ou presidente da Câmara Municipal, no caso do Legislativo Municipal. Todos os cargos de chefia serão ocupados por pessoas indicadas politicamente. Será que a avaliação de desempenho dos servidores que fizeram concurso antes da PEC vai ser isenta? Outra coisa que a gente vai ter, os atuais temporários que entram em situações excepcionais vão poder entrar a todo momento. Um exemplo, o INSS está com 1.700.000 processos parados. Não é gente que não conseguiu dar entrada, é gente que já conseguiu dar entrada e o processo não anda. Ao invés de fazer concurso para o INSS, vai ser possível apenas contratar temporário. Por quanto tempo? A lei fala 2 anos, podendo ser renovado por mais 2. Tá bom. Se depois desses 4 anos a demanda não abaixar, contrata outros temporários, mas não faz mais concurso porque esse cargo não vai ser mantido daqui para frente. Em outro momento, que pode também ter um temporário, toda vez que os servidores se ausentarem por um período longo, incluindo greve. Servidor fez greve, fecha o setor. Não fecha não, porque os temporários, junto com os cargos de confiança de indicação política, podem assumir, porque no texto da PEC diz que aquela pessoa de confiança vai poder estar num cargo de alto, médio,
baixa complexidade, inclusive em atividade técnica, significa estar na ponta. E aí, andando um pouquinho mais para trás, o regime jurídico desse povo que vai entrar na nova realidade, de cargos por prazo indeterminado. Indeterminado não é a perder de vista, indeterminado significa que pode sair a qualquer momento. E aí, o secretário adjunto do Ministério da Economia foi questionado: você tem alguma forma de dar exemplo? Ele falou: sim, quando o cargo for considerado obsoleto. Aí a primeira coisa que a gente pensa, obsoleto é o antigo datilógrafo e outros, telefonista, coisa que não existe mais, são cargos obsoletos. Não. E ele foi bem claro. Se aquela atividade que o servidor exerce for considerada desnecessária, for encerrada ou privatizada, o cargo passa a ser obsoleto, mesmo que o servidor tenha pouco tempo de concursado. Como ele não tem estabilidade, tchau, meu amigo, você pode ir embora. Outra coisa, o regime jurídico dos cargos típicos de Estado. Esses terão um pouquinho mais de segurança do ponto de vista de serem demitidos. Mas aí entramos no outro problema. Quem são os cargos típicos de Estado? Tem um projeto de lei que está sendo construído pelo Executivo Federal, que vai balizar todas as 3 esferas, que é o seguinte: são considerados cargos típicos de Estados aqueles cargos que exercem atividade que só pode ser feita pelo poder público. Exemplo, polícia. Exemplo, diplomacia. Exemplo, fiscalização e arrecadação de tributos. E aí vai. Só que tem um detalhe. Eu vou pegar um exemplo bem fácil. A Polícia Federal tem 5 cargos numa única carreira. Hoje, eu digo carreira típica de Estado e, consequentemente, os 5 cargos estão protegidos. Quando eu deixo de dizer carreira típica de Estado e digo cargo típico de Estado, dos 5 pode ficar 1. Basta que, no critério de definição da lei, eu deixe os outros 4 de fora. Ou podem ficar 2, ou 3, podem ficar 4 e um só sobrar. Na Receita Federal, tem 2 cargos numa carreira, o auditor da Receita e o analista tributário. Pode ficar só o auditor e o analista não entrar. Podem entrar os 2. As 2 situações são possíveis. Você aproveitar todos os cargos de uma atual carreira típica de Estado, aproveitar uma parte e, em determinados casos, não aproveitar nenhum. Por exemplo, analista ambiental do IBAMA ou da Fundação, do Instituto Chico Mendes. Se depender do presidente que está aí, nenhum dos 2 é típico de Estado, pode extinguir os 2 cargos. Privatiza o IBAMA, privatiza Chico Mendes. Aliás, o projeto de privação do Instituto Chico Mendes está pronto, porque eles dizem que cuidar de parque público pode muito bem ser feito pela iniciativa privada. Eles confundem as grandes reservas com uma pracinha no centro de uma cidade no interior, com todo respeito às cidades do interior. Mas, enfim, isso é o que virá. E uma coisa que me preocupa muito, tem setores dentro das carreiras típicas de Estado que disputam espaço na carreira, sendo que alguns cargos tem muita gente que defende que só aquele cargo seja considerado típico de Estado, que os outros sejam colocados de fora. E aí, gente, uma coisa é certa, se essa PEC passa, vai acontecer isso com servidores. Aqueles que estão em atividade que pode dar lucro vão para a iniciativa privada, as atividades e os servidores perdem o emprego. Aqueles que estão em setores que não vão dar lucro vão servir aqueles patrimonialistas, aqueles coronéis, que vão manter essas pessoas por algum tempo, podendo substituí-las por indicação política. E, às vezes, não é nem indicação direta. Quer ver um exemplo? Saúde. A saúde pública, pela proposta da PEC 32, será dividida da seguinte forma: atendimento básico, SAMU, postos de atendimento que hoje estão responsáveis por prefeitura serão 100% entregues à iniciativa privada através de organizações sociais e de instituições filantrópicas, em tese sem fins lucrativos. Essas instituições vão prestar o serviço e receber o dinheiro da prefeitura. Quem trabalha ali é funcionário da organização social, é funcionário da fundação, não é mais funcionário da prefeitura, não tem direito nenhum. E aí entra o casamento de 2 reformas administrativas, ou 2 reformas que já foram feitas com essa.
as pessoas que vão trabalhar nessas organizações são regidas pela CLT. Aquela antiga, não, a CLT depois da reforma trabalhista, onde a pessoa trabalha por uma jornada flexível, não tem dinheiro para pagar todos os seus direitos, até porque ela não vai ter boa parte dos direitos. E a reforma previdenciária dizendo que aquela pessoa que trabalha de forma intermitente, numa jornada flexível, pela nova CLT, e aí vem, não está deixada de lado, a malfadada carteira verde e amarela, que vai deixar pior ainda a situação das pessoas que vão trabalhar para essas instituições, que são as pessoas que vão trabalhar nos postos de saúde e nas ambulâncias do SAMU, por exemplo. Agora, quando chegar na média complexidade, que é a base dos hospitais estaduais, e na alta complexidade, que são os institutos, que já estão, boa parte, ou na União, ou em instituições que têm vínculo com a iniciativa privada, será 100% privatizado. Até porque, como disse o ministro, e o líder do governo na Câmara disse a mesma coisa, não dá para entender um serviço de saúde de altíssima complexidade ser dado de graça. Isso tem que ser cobrado. Não tem dinheiro para pagar à vista, paga parcelado. Um outro exemplo é educação, creche, ensino infantil, organizações sociais e entidades filantrópicas. Ensino fundamental, entidades filantrópicas. Ensino médio, universidade, 100% privado. E aí eu lembrava, uma companheira que participou de uma live, que é diretora do Sindicato de Professores aqui de Brasília, ela lembrava, na década de 60, durante a ditadura militar, eu passei por isso, ela passou e outros passaram também, a gente fazia o antigo primário, aí fazia concurso de admissão para ir ao ginásio. Aí terminava o ginásio, fazia concurso para entrar no científico, ou clássico, ou normal. E terminava esses cursos, fazia concurso para entrar na universidade. Por quê? Porque quando você terminava o primário, não tinha escola em número suficiente para atender a toda a população no ginásio. O número era menor ainda no nível acima, que era o clássico, que depois virou o segundo grau, clássico científico ou normal. E tinha menos ainda a universidade pública, ou seja, você passava por provas porque o funil existia. Vai voltar esse funil, só que a partir de um determinado ponto é pago. E para aliviar, como disse o ministro Paulo Guedes, implanta-se aqui o modelo chileno. Qual é o modelo chileno? Como eu falei, o ensino infantil e creche vai ser entregue à organização social. Ela não vai prestar esse serviço de graça. A pessoa vai ter que ter dinheiro para pagar, vai comprar uma vaga. E o governo diz, quem estiver na extrema miséria, dependendo do Bolsa Família, vai ganhar um voucher para comprar a vaga para o seu filho numa creche ou numa escola de ensino infantil. E lá na outra ponta, no ensino universitário, vai ser o modelo chileno que existe ainda hoje. Você pode pagar mensalidade durante o curso ou você pode abrir um crédito estilo FIES que, terminado o seu curso de graduação, você começa a pagar a dívida que você tem com o Ministério da Educação. Isso se não for direto para uma faculdade privada, porque, como disse o ministro Guedes e o ministro falecido Weintraub, cursos de humanas não tem por que ter no setor público, 100% na iniciativa privada. O setor público vai ter universidade em vínculo com as instituições privadas para desenvolver pesquisas de interesses setoriais. Por exemplo, região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e ainda um estado da região Norte, que é o Tocantins. Foco da economia nessa região, agronegócio. As universidades federais desses estados vão trabalhar única e exclusivamente formando gente para trabalhar no agronegócio, financiados por empresas do agronegócio em convênio com as universidades que vão cobrar mensalidade. Isso é o resultado da PEC 32. Isso é o resultado do Plano Mais Brasil, das PECs 186, 187, 188, junto com nova administração pública da PEC 32, junto com uma série de projetos de lei complementar e de lei ordinária que já estão prontos para serem encaminhados ao Congresso. E aí, o Alexandre, e eu finalizo por aqui, me colocou antes, no final da semana passada, para a gente conversar aqui, que perspectivas de resistência e recuperação futura nós temos. Primeiro, conscientização, informação, e não adianta a gente juntar entidades de servidores públicos. Nós temos que trazer as pessoas que não são servidoras para que elas entendam que a reforma vai atingir a elas também.
Só que eu falei outro dia numa outra live, não vamos chamar as pessoas para discutir a reforma administrativa. O povo lá de fora está nem aí, ele acha que está cortando privilégio do servidor, que é Marajá. Marajá lembra a reforma administrativa do Collor, lá em 90. Como é que eu chamo essas pessoas? Meu amigo, vai ter uma reunião, nós vamos discutir o fechamento da escola aqui do bairro. Ou então, você sabia que o hospital que tem aqui perto, no bairro vizinho, vai ser fechado? Chamar as pessoas para discutir isso, discutir que o ônibus não vai chegar mais na porta dele, ou se passar lá, vai ser com intervalo muito maior, porque transporte público é uma concessão pública, consequentemente, é serviço público, ainda que seja indireto. Chamar as pessoas para discutir o que vai acontecer, e a partir daí eu apresento a PEC 32, apresento o que foi a PEC 186, que agora é a emenda 109, e apresento tudo que o governo está propondo fazer. E com essas pessoas partir para a pressão no Congresso. E aí uma coisa que um jornalista comentou, que eu acho que a gente tem que ter bem claro. Vocês acham que é por acaso que não tem vacina? Vocês acham que é por acaso que essa pandemia está perdurando no Brasil, além do necrófago do presidente da República, está nem aí para as mortes? Enquanto durar a pandemia, a quantidade de pessoas conscientes na rua é pequena. A pressão no Congresso, nas Assembleias Legislativas e Câmara Municipal é pequena. Se eu for agora para o Congresso, eu não entro. Não é pelo horário, não. Fala agora, nos dias de hoje. Não entro, está fechado. O povo não pode entrar lá. Não pode pressionar. E um amigo nosso, numa reunião, disse o seguinte, não adianta mandar e-mail. Todos os e-mails que têm identificação de entidade associativa ou sindical vai direto para a caixa de spam. Já foram preparadas as caixas de e-mail dos parlamentares. E não adianta mandar o WhatsApp, porque está tudo bloqueado se não for da lista de contatos de cada parlamentar. Então, nós temos que arrumar outras formas de protesto e furar um pouco esse bloqueio causado pela pandemia. E, como diz um analista sobre a questão do processo eleitoral, que, querendo ou não, já está em discussão, daqui a 1 ano e meio nós estamos elegendo presidente da República, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. 5. Não adianta a gente eleger o melhor presidente da República se a gente não eleger um bom Congresso Nacional. Hoje nós temos 25% dos parlamentares, Câmara e Senado, Senado dá uns 27%, mas nós temos aproximadamente 1/4 de cada uma das duas casas votando com o povo, votando com o servidor, votando em defesa da saúde, da educação e outros direitos sociais. 3/4 votam contra. Nós precisamos mudar essa correlação de forças. Senão a gente elege um bom presidente e acontece o que aconteceu em 2016. Não estou aqui querendo avaliar o mandato da presidenta Dilma. O que eu quero que fique bem claro é o seguinte, se o Congresso majoritariamente for contra, ou ele derruba ou ele trava o mandato daquele presidente. Então, uma das formas da gente recuperar é ter, daqui a 1 ano e meio, novo governo. Só que nós não precisamos esperar até lá. Nós precisamos fazer uma luta de resistência agora. Pressão muda a posição de parlamentar. Mas nós estamos, ainda que tolhidos pela pandemia, tendo que inventar novas formas de fazer essa pressão. Então, gente, eu acho que é isso. Falei muito. Vamos agora abrir para quem quiser fazer seus comentários, suas perguntas. Eu estou aqui à disposição. Obrigado pela paciência. Obrigado, Vladimir, aí. Obrigado pela... A minha internet aqui nunca vi tão ruim. Está caindo o tempo inteiro, mas todo mundo está conseguindo me ouvir agora? Está tranquilo? Tranquilo. Abre o microfone, Alexandre. O microfone, Isso o Alexandre acontece deve ter em tudo que é caído. Eu acho que nós podemos representá-lo, Aline, enquanto ele está ajustando as coisas. Eu acredito que nós podemos abrir a palavra para quem quiser fazer uma pergunta. Fique à vontade nesse momento, para você mesma, Aline, ou os demais. Caso haja algum probleminha com o Alexandre, a gente vai tocando. Mas ele já está de volta, né? Perfeito, eu ia brincar aqui que eu preciso dar uma respirada. Eu fiquei ouvindo aqui o Vladimir Nepomuceno e foi me dando momentos aqui na cadeira que vai dando... Gente, ainda estou na recuperação aqui. Vou deixar as perguntas, né? Vamos abrir as perguntas para quem já está mais recuperado ou já estava mais preparado para ouvir, que eu ainda estou no processo de respirar depois disso tudo. Eu gostaria de...
Eu não sei se eu estou no certo aqui. Estão ouvindo? Perfeito, Alexandre. É, que eu estou usando o celular e o computador para ver se quando cai um, fica outro, né? Então, assim, a gente percebeu que, por mais que nós... Microfone. Sumiu a tua voz, Alexandre, de novo. O áudio saiu, Alexandre. Está sem áudio. Alexandre, liga o áudio porque ele está desligado. Alexandre, você está no mudo aqui, não tá, a gente não está te ouvindo. Não, Considerando esse momento, Vladimir, eu colocaria uma pergunta assim, antes, enquanto o Alexandre está voltando. Tem notícia de alguma estratégia que alguma entidade possa já estar começando a usar no sentido de fazer esse atingimento da população em geral? Nós aqui internamente no Sindalesc já vínhamos conversando, não é, Romário? Você que está na reunião junto conosco, no sentido, sabemos, a gente percebe que atingir a população para ela entender que o problema não é só do servidor, é o problema de toda a sociedade. É bem importante. Você tem conhecimento de alguma iniciativa e alguma ideia que até a gente possa usar e se mobilizar para encontrar a população, a sociedade e mostrar para ela a realidade desse aspecto? Bom, na verdade, não existe um modelo. Tem algumas entidades trabalhando isso. Hoje, numa reunião com sindicatos professores aqui de Brasília, eu fui informado que a estratégia deles é de fora para dentro. Antes de conversar com os professores, eles já foram conversar com os pais dos alunos, com as famílias que dependem da escola pública, para dizer que eles vão ficar sem a escola pública se a reforma administrativa for adiante. E, a partir daí, juntar forças para lutar contra isso aí. Tem outras entidades fazendo a mesma coisa, conversando com a população usuária. Um trabalho que eu acho muito bom é um trabalho feito pelos servidores da Fiocruz, da ASFOC, que é a Associação dos Servidores, que agora virou sindicato de uns anos para cá, mas manteve o nome ASFOC, tem nome da memória da instituição, que é um trabalho que eles já fazem de forma perene com as comunidades vizinhas, principalmente com moradores da favela do Jacarezinho. Até bloco carnavalesco, escola de samba, eles têm juntos. Eles cedem, por exemplo, as instalações do sindicato para eventos da comunidade, e nisso há uma troca de informações, uma troca de ideias, há uma discussão, e é claro que a conversa também passa por dizer o seguinte: o serviço de saúde que nós prestamos, a produção de vacina e tudo mais, vai desaparecer ou vai ser entregue a empresas particulares que vão cobrar por isso. Pode significar que ou não vai ter vacina para todo mundo, ou vai ter vacina, mas vai ter que ser comprada. E aí quem não pode comprar, é claro, vai ter dificuldade para ter. O que vai significar, muitas vezes, comprado pela prefeitura, sobrando menos dinheiro na prefeitura para investir em outras áreas. E assim, dependendo da realidade da entidade sindical, da forma que ela pode chegar na comunidade externa ao serviço público, tem sim coisas sendo feitas. Agora, é claro, dificulta muito a gente chegar nos parlamentares, pelo que eu disse. Algumas entidades têm feito o seguinte: por exemplo, há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, quando a votação de uma proposta estava no Senado, são 3 senadores. Dos 3, um eu tenho certeza que vota com a gente, que é o senador Paulo Paim. Então, eu tenho que pegar 2. Mas pegar de que jeito na pandemia? Um cartaz na porta da casa dele, um cartaz na porta do escritório ou da sede do partido, carros de som, conversar com pessoas que tenham acesso a ele.
e deixar bem claro que nós vamos denunciar. Lembrando que, apesar de faltar um ano que vem, boa parte, pelo menos 100% dos deputados deve ser candidato ou à reeleição à Câmara e à Assembleia Legislativa, ou até candidatos a governador no seu estado, pode ser também. Então, nós temos, com certeza, condição, só que nós não podemos esperar, nós temos que pressioná-los desde já. Mas fazer esse acesso do conteúdo à população usuária da forma que melhor atenda a cada necessidade. Por exemplo, os professores aqui de Brasília conversando com as famílias, dizendo que eles correm o risco de ficar sem escola. Isso os professores podem fazer. O pessoal da Fiocruz pode conversar com a turma lá no Rio de Janeiro, falando. Rio de Janeiro é a sede, né? Mas tem várias entidades, instituições vinculadas à Fiocruz, Brasil afora, tem várias unidades. Eles podem conversar um pouco mais a realidade da saúde, da pesquisa científica, da produção de medicamentos e vacina e tudo mais. E assim, cada um. E aí, para vocês, por exemplo, do Sindaleste, qual é a consequência dessa reforma atingir a área legislativa, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado e as câmaras municipais? Qual o prejuízo para a população? Como é que vocês conseguem traduzir isso para a população usuária? Porque é muito comum a pessoa lá fora dizer assim: eu não tenho nada com a Assembleia Legislativa, também não tenho nada com o tribunal, porque eu não dependo deles. Claro que depende. Se você tem normas, se você tem regras, é o legislativo que aprova. Agora, quem prepara, quem traduz, quem estuda, não são os deputados, não são os senadores, vereadores, são os técnicos, é a equipe de servidores do legislativo que faz o legislativo andar. Se você botar só gente com indicação política, me desculpe, a produção vai cair de nível e muito, porque são os servidores permanentes dessas casas que elaboram, que discutem, que assessoram. Muitas vezes o deputado tem a proposta estapafúrdia, é preciso que um servidor estável, que não pode ser demitido sem critérios rígidos, ele pode chegar para o deputado e falar assim: deputado, essa proposta não para em pé. Que nem a gente já viu aí, maluco, eleito, infelizmente tem muitos, eu sei de um aqui no Palácio do Planalto, mas já vi vereador eleito querer revogar a lei da gravidade. O servidor falar para ele: você não pode fazer isso porque não sei o quê. Se não tiver estabilidade, está no olho da rua, por mais que tenha falado a verdade para o parlamentar. Então, nós temos que ver formas de conversar com a população de maneira que ela entenda as diversas áreas do serviço público e qual o prejuízo que essas áreas vão trazer para a população se sofrerem as consequências da reforma administrativa. Só que não adianta o servidor, no caso de vocês, do legislativo, ir conversar sozinho. Então, eu sugiro que vá o servidor do legislativo, do executivo e do judiciário, façam discussões mais amplas. E uma área de atuação que eu acho que muita gente não está prestando atenção: as igrejas. Nem todo evangélico é neopentecostal, nem todo evangélico segue Silas Malafaia, Edir Macedo e essas pessoas. Tem muito pastor bom, progressista, que aceita abrir uma conversa dentro da sua igreja. Idem, vários padres na Igreja Católica. E assim nas outras religiões também. A direita descobriu que a igreja é um filão para você chegar na população mais carente. Daí o investimento nas igrejas neopentecostais. Nós temos, sim, evangélicos de várias linhas que atuam de forma progressista e que abrem o espaço para a gente conversar. Podemos fazer um ciclo de palestras nas igrejas, nas associações de moradores, com as entidades estudantis. Por exemplo, eu sei que algumas organizações estudantis estavam apoiando a volta à aula presencial enquanto professores defendiam o contrário. Que tal chamar essas organizações estudantis para conversar sobre o problema da pandemia e já emendar a discussão do fim do ensino público com a reforma administrativa? Ou seja, nós temos que criar fóruns a partir do movimento de servidores e envolver pessoas do setor privado nessa conversa. E eu falo isso porque eu, sendo servidor, mais de 40 anos no serviço público, e tendo sido por 2 décadas dirigente sindical, eu senti na pele companheiros progressistas de esquerda do setor privado que olhavam para a gente atravessado. Está na hora de pegar esses companheiros, alguns são bancários, metalúrgicos, rodoviários, seja lá o que for, e dizer o seguinte: você vai ficar sem previdência social.
você vai ficar sem saúde, você vai ficar sem educação, teu filho não vai entrar na escola, ou se está na escola, não vai para a universidade. Nós temos que trazer essas pessoas para dentro. Receita de bolo não tem. A realidade de uma comunidade aí, junto ao Sindalesc, em Santa Catarina, é diferente de uma comunidade no Paraná, muito mais diferente de Belo Horizonte, Manaus e por aí vai. Temos que ver a realidade de cada um. É isso. Luciano, fique à vontade. Só abra o seu áudio, por favor. Isso. Pessoal, cumprimentando todos os colegas aqui presentes, companheiros de luta, né, de longa data. Também ao nosso palestrante do dia, né, não por acaso ele é Vladimir, né, o nome de luta desde o nascimento. Com certeza, Luciano, com certeza. Uma perguntinha, uma curiosidade, você é parente do Eric? Não. No Brasil existem, pelo menos que eu saiba, umas 4 famílias Nepomuceno. Eu tenho a honra de ter o mesmo sobrenome que o Eric, mas somos de famílias Nepomuceno diferentes. Mas tem mas o pensamento dele de carteirinha, viu? O pensamento dele, o seu e o nosso aqui é bastante comum, que já nos anima bastante. Sorte a nossa, né? Ainda bem. A sua explanação toca num ponto nevrálgico, né, que eu tenho colocado aí onde eu posso, né, em rede social, em outros campos aí do debate, que é a avassaladora transferência de renda ao sistema financeiro, que é a fonte maior de todos os problemas nacionais, que nem mesmo os governos progressistas tiveram a ousadia de abrir essa caixa preta, né? Então, todas as demais discussões acabam sendo secundárias e de pouco avanço para a sociedade, né, no seu esforço comensurável de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, já no passado recente, obviamente, bem lembrado aqui pelo palestrante, a PEC da emenda constitucional 95 do teto dos gastos, né? Congelava tão somente o gasto público e social, não o gasto financeiro. E como veio, né, uma crise de grandes proporções na sequência, em função da pandemia, o mercado financeiro, né, que hoje compete com as moedas digitais, muito preocupado em manter seus privilégios, avança na agenda neoliberal, que explica a união, né, das direitas e essa maioria larga que eles têm nas 2 casas legislativas. E nós também temos que fazer uma reflexão sobre a nossa ação sindical, associativa e de trabalho, de nós não nos comunicarmos suficientemente com a sociedade, né? Que, claro, num momento como esse, uma reforma que eles não têm compreensão, nem tempo para obter essa compreensão, classifica o servidor como político, né? Se o político não merece toda aquela credibilidade que deveria ter, o servidor público não seria diferente, né? Ele acaba sendo colocado numa mesma vala, né, comum, de uma forma desrespeitosa e desinformada, né? Então, temos sim que ampliar essa conversa, esse diálogo, saber que a agenda dos neoliberais também é uma agenda apertada, eles têm esse ano para fazer o que for possível na visão deles de emenda constitucional extintiva de direitos, porque a partir de fevereiro começa de forma feroz a campanha eleitoral, né? E tem muita coisa para acontecer até lá, então todo o tempo que nós conseguimos com debate, com discussão, será bastante proveitoso e, claro, pressionando as bases parlamentares. Deixar a palavra aberta para quem quiser também se manifestar. Obrigado. Pode falar, Luiz. Obrigado, Alexandre. Gostaria de agradecer primeiro o Alexandre, no nome do Alexandre e da Aline, os colegas do Sindalesc aqui, pelo convite. Eu
sou do Sinjust, sou do Judiciário, para que o Vladimir saiba que tem também gente de fora aqui. Aí a minha fala, Vladimir, é agradecer também a sua colocação e ter essa clareza do trâmite legislativo, que são leis, e daí são poucos que dominam, vocês das assembleias e do Congresso dominam isso, e até nós, do jurídico, nos faz falta esse conhecimento do trâmite legislativo, porque é aí que estão os meandros dessa estrutura toda, e você nos traz com clareza parte desses meandros para a gente poder pensar e levar esse conhecimento. Eu concordo que nós temos que levar esse conhecimento para fora dos nossos sindicatos, das nossas associações, dos nossos grupos. Mas aí nós, uma especificidade nossa do Judiciário de Santa Catarina, que é, e aí atendo o Estado inteiro, nós temos uma dificuldade de fazer essa conversa para fora, mas nós temos uma dificuldade para fazer essa conversa interna. Santa Catarina é um estado que votou mais de 70% no governo que está aí, tanto aqui no nosso estado quanto no federal. E independente da escolha ou não, mas são dois, tanto o governo estadual quanto o federal, já estão declarados a forma que estão trabalhando, principalmente a questão da vacina e da saúde e da pandemia, fora as outras questões. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Vladimir, no sentido de nós também somos um dos poucos estados que conseguimos segurar a reforma da Previdência no ano passado. A maioria dos estados já fez, acompanhando a reforma da 103 federal. E aí a pergunta é no sentido de alguma ideia, que essa é a ideia de ouro, e aí depois nós vamos pagar os milhões, como é que a gente segura a reforma da Previdência aqui, que vai vir agora novamente esse ano? E se a gente consegue produzir esse movimento para fora, e aí no nosso caso do Sinjust nós temos que produzir para dentro também, e não temos tempo mais de fazer esse enfrentamento separado. Não dá, tem que fazer ao mesmo tempo, porque não tem tempo de querer orientar a sociedade, de querer orientar os nossos colegas internos, porque não temos mais tempo. E, novamente, agradecer a todos aí, cumprimentar a todos, obrigado pelo encontro aí. Luiz, se vocês quiserem, a gente pode um dia marcar para conversar só sobre o processo legislativo. Viu? Com certeza, vamos. Com certeza será um prazer. Isso junto com os companheiros da FENALI, que são os especialistas, dá uma boa conversa. Não, eles são bons. Não, FENALI incluindo vocês, tá? Sim, nós somos dele. Eu só tenho uma dúvida aqui, na verdade, dúvida e temor, né? Porque a gente ficou alucinado com essa metralhada aí do Vladimir, né? A gente realmente está num momento delicado, né? E a gente tem dificuldade de fazer com que o nosso servidor ele desperte, né? Por mais que a gente se esmere, ele não se tocou da gravidade do momento. Mas a dúvida que eu tenho, Vladimir, a 186 de repente escapou ali os estados de uma maneira sutil, mas escapou, né? As outras, né? Evidentemente, elas vão ser mais verticalizadas mesmo, não vai ter opção a 32, a 187, a 188, além dos jabutis que eles podem, né, recolocar, né? Porque ele já teve aquele primeiro momento, pega daqui, põe ali. Então, assim, a intenção é verticalizar, claro, a 188 já colocou que eles querem amarrar todo mundo e dizer assim, olha, daqui por diante, essa questão de federação é só faz de conta, né? Porque o que nós decidimos aqui em Brasília vai para todo mundo e ninguém mais tasca nada, né? Então, assim, essas outras, a 3.2, ela vai ter algum momento que a gente vai poder fazer uma interferência, tal como foi feito na reforma da Previdência, onde a gente meio que está decidindo, como o Luiz falou agora, né, para piorar o nosso cenário, aí nós temos que cuidar da casa, né, do Estado, que também vamos ser atacados, não sabemos em que nível. Então, eu gostaria que, de repente, esclarecesse um pouquinho isso para a gente, se for possível. Certo. Mais alguém ou eu falo agora enquanto alguém se anima? O que vocês acham melhor? Eu acho que fala para a gente tirar uma dúvida e a gente vai se inspirando com outras perguntas.
Tá, então, para vocês irem se inspirando, eu quero dizer que a pessoa que foi escolhida como relator da PEC 32 na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, é um deputado de Santa Catarina. É o deputado Darcy de Matos, do PSD, bolsonarista até a tampa. Ele é o relator da PEC 32 na Comissão de Constituição e Justiça. E eu vou passar pelo WhatsApp para o Alexandre uma matéria que está, se eu não estou enganado, no portal Metrópolis, eu acho que é. Exatamente. Mostrando declarações dele sobre o que ele acha da PEC 32. Então, eu vou passar para vocês, que aí vocês já vão conversando com o pessoal ligado a ele aí em Florianópolis e no resto do estado. Mas, enfim, rapidinho aqui, o que o Luciano coloca. Servidor é confundido com político e, por conta disso, tem a imagem queimada junto à população. Isso não é por acaso e não aconteceu à toa, isso foi de propósito. Ao você ter um político mal visto perante a sociedade, se torna muito mais difícil você eleger um político sério do que um político que se vende, um político corrupto, um político que atende a interesses de patrões e tudo mais. Podem me xingar do que for, eu me elejo. E a população acaba elegendo esse tipo de pessoas. Não por acaso, dos 81 senadores, nós temos 50% empresários, 30% profissionais liberais e os outros 20% de outras profissões, como é o caso do senador Paulo Rocha, que é gráfico, por exemplo, o senador Paim, que é metalúrgico, mas são poucos. Coincidentemente, 20% é perto do número que a oposição tem no Senado. Mas por quê? Porque fizeram com muita consciência o trabalho de queimar a imagem dos políticos e misturar servidor público com político. Por exemplo, quando você chega em qualquer lugar e fala qual a imagem que você tem de um servidor público, é um cara de terno. Primeiro, a maioria não é homem, é mulher. Segundo, a esmagadora maioria não usa terno. Ou usa jaleco porque é da área de educação, ou usa jaleco porque é da área de saúde. Ali você tem mais de 75% dos profissionais na administração pública, federal, estadual e municipal. Nem todo servidor trabalha em gabinete dos ministérios, a maioria está na ponta. Tem servidor público morrendo todo dia por conta da Covid. É gari que está na rua, é policial que está na rua, é profissional de saúde que está na rua, são outros policiais, bombeiros e tudo mais que estão na rua. Esses são servidores públicos que usam jaleco, farda e outros tipos de uniformes. Isso a gente tem que desconstruir junto à sociedade. Agora, uma coisa que o Luciano coloca, a agenda neoliberal é apertada? É, só que tem um detalhe. Eles podem votar até, dependendo do que for, até maio ou até o meio do ano no Congresso Nacional. Mas a preocupação deles em correr com a agenda neoliberal é porque tem eleição ano que vem, mas não é só por isso. É porque, independente do resultado da eleição, eles querem garantir, do jeito que eu falei. Na hora que eu disser que o prefeito e que o governador são obrigados a congelar, porque as contas dele bateram nos 95%, não importa de que partido seja. Se ele não congelar, ele vai estar descumprindo a Constituição, consequentemente, as verbas federais não chegam, principalmente saúde e educação. Verbas de assistência social, por exemplo. Então, pode ser um governador eleito no ano que vem do PSOL, do PT, do PCdoB, do PDT, dos partidos de oposição, que, se essa regra estiver valendo, ele vai ter um excelente prefeito, um excelente governador no mandato e não vai poder exercer nada porque está congelado. E é isso que eles querem. É antes do processo eleitoral, até porque eles não sabem quem será o novo presidente, eles querem a continuidade, mas ela não está garantida, porque, infelizmente, para eles tem eleição. Se eles conseguirem botar as amarras na Constituição, resolver o problema. Pode eleger o Lula de novo, que um Congresso progressista, a menos que o Congresso tenha um percentual tão grande de progressistas que altere novamente a Constituição. Caso contrário, está todo mundo garroteado, como se diz por aí. A questão que o Luiz coloca da conversa para dentro. Nós sabemos, e aqui em Brasília, isso aí foi escancarado.
mais da metade do funcionalismo votou no atual governo. E não é porque era Bolsonaro, é para votar contra o governo que antecedeu. Por quê? Conservadorismo, sim. E eu falo disso porque eu passei 40 anos no serviço público, os últimos 13 antes de eu me aposentar no governo, no Ministério do Planejamento. E nós tínhamos muita dificuldade em atender a pauta do movimento sindical por conta de servidores concursados, principalmente da elite do funcionalismo, que tinham um olhar preconceituoso com servidores que não eram da elite. Pessoal da raia miúda, pessoal de nível auxiliar, de nível intermediário ou de nível superior, mas que trabalha na ponta, era sempre mal visto por alguns que estavam e ainda estão nos gabinetes de alguns ministérios. Mas, mesmo assim, tivemos colegas de nível intermediário, de nível auxiliar, que votaram no que está aí. Tanto é que o pessoal nos grupos de WhatsApp está falando o seguinte: reclamou do reajuste pequeno durante o governo Lula, durante o governo Dilma, se prepara, você não vai ter reajuste nenhum a partir de agora, está pronto. Você vai perder estabilidade, podendo tomar um chute no traseiro. Nós temos que mostrar o seguinte: por que você votou em fulano? Porque eu queria mudar. Mudar o quê? Mudar isso, isso, isso. Você acha que está mudando? Já tem mais da metade do mandato dele corrido. O que aconteceu das suas expectativas? O que foi atendido? Podemos fazer essa conversa despersonalizando também. O que você queria? O que aconteceu? O que você acha que pode acontecer? Tira o nome do presidente, tira o nome de candidato. Vamos conversar sobre o que foi feito, o que foi prometido e o que pode ser feito. Dá trabalho? Dá. A reforma da Previdência Estadual de vocês, sinceramente, vocês são os heróis, porque está chegando no final da fila. Praticamente não tem nenhum estado que não tenha aprovado a reforma da Previdência. Vocês tiveram a felicidade da conjuntura aí no estado favorecer um pouco essa luta também, por conta de disputas e de denúncias que aconteceram aí em Santa Catarina. Agora, o Alexandre tocou também na questão da dificuldade com os servidores. Eu acho o seguinte: é a mesma coisa que eu falei ainda agora. A única coisa que eu acrescentaria é o seguinte: mostrar para esses servidores que eles são servidores. Eles. O resto da família pode não ser. O servidor que não ganha muito precisa de uma universidade pública para o filho dele se graduar em alguma coisa, a menos que vá para uma daquelas famosas faculdades de CUSP e GIS que tem por aí, sem laboratório, sem condições de você desenvolver uma pesquisa, um trabalho bem feito. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas com curso de graduação disputando vagas de nível médio nas empresas, porque não consegue se colocar numa vaga de nível superior. Se o colega servidor quer um filho formado numa boa universidade, que tal defender a luta contra a reforma? Se você quer saber 100% dos tratamentos de certas doenças, e eu falo de uma delas, porque tem gente na minha família que está tratando, que é a tuberculose, só existe na rede pública. Nenhum hospital privado faz tratamento de tuberculose, nem de hanseníase, nem de AIDS, nem de nenhuma das grandes doenças contagiosas. Só a rede pública que faz, só a rede pública que aplica vacina para qualquer um indiscriminadamente. Essas pessoas têm que entender que eles não são servidores públicos no sentido mais amplo, eles são pessoas. As famílias não são servidores públicos. E aí, Alexandre, lamento te informar, a única reforma que não foi verticalizada foi a da Previdência por motivo eleitoral. A PEC 186 pegou federais, estaduais, municipais e Distrito Federal. O garrote foi para todo mundo. Eu falei, estado de emergência fiscal. Se no estado ou no município a despesa corrente atingir 95% da receita corrente, é congelamento no município e no estado. Já está valendo. A emenda constitucional foi promulgada hoje. Se for declarada calamidade pública, no município, no estado e na União será decretado congelamento. Se a dívida pública não for considerada sustentável em nível estadual ou municipal, também gera congelamento. Isso é o que está no resultado da PEC 186. Isso é o que está na 188, que vai pegar o que não veio ainda na 186.
E por que a reforma da Previdência não foi verticalizada? Eu disse que foi por motivo eleitoral. Porque vinha a eleição logo depois, a eleição em 2018. E as pessoas disseram, eu não quero correr o risco de não me eleger. E eu me elejo onde? Na base. Quem vota em mim está lá no estado onde eu moro, está lá no município onde eu moro. E eles precisavam se eleger 2018 e 2020. Escapou de uma, não escapa da outra. E 2020 foi muito pior, porque era eleição municipal. O cara ia se eleger prefeito e conviver com quem votou nele ali. Se a reforma da Previdência fosse vertical, talvez muitos prefeitos conservadores não teriam sido eleitos. Então, para não se indispor com os eleitores, é que eles não botaram a verticalização. E tem uma coisa que está quase virando um mantra no meio político, é um discurso falso, que diz assim, não entrou na PEC 32 magistrados, ministros do Supremo, a cúpula do Ministério Público, da Defensoria Pública, presidente, governador, não sei o quê. Por quê? Porque não são servidores públicos. São membros de Estado. É esse o termo utilizado. Pergunta idiota. São membros de Estado e não podem entrar numa reforma administrativa que vai cortar direitos, vai dar prejuízo para o conjunto dos servidores. Duas coisas que eu tenho para mostrar que isso é mentira. A PEC 186 foi aprovada com congelamento para ministros do Supremo, para desembargadores, para toda a magistratura, para a cúpula do Ministério Público. Está bem claro, membros de Estado. Isso está no artigo 167A, aprovado por essa emenda promulgada hoje. Que é outro exemplo, a emenda constitucional 19, aprovada no governo Fernando Henrique, que foi reforma administrativa também, mas a emenda constitucional número 20, também do Fernando Henrique, que foi a reforma da Previdência dele, pegou todo mundo. Então, eles só não pegam todo mundo quando tem algum interesse. A PEC 32 não pega todo mundo porque eles querem essas pessoas que ficaram de fora para dar suporte, para dar apoio, ou na cúpula do Judiciário, ou na cúpula do Ministério Público, ou do Legislativo Federal. E não pegaram estados e municípios naquele momento, na reforma de 2019, por questões eleitorais. Mas essa 32 pode, mais tarde, quem sabe, segundo o Partido Novo, que é um partido estritamente neoliberal, botar todo mundo. Eles querem discutir a PEC do supersalário. Dizem que já estão prontos para discutir. Mas, enfim, tudo tem interesse político por trás. Eu só queria fazer um comentário em cima do que vocês falaram, que o que eu falei aqui assustou. Tem um amigo meu, que é jornalista, que às vezes fala que eu faço a pregação do apocalipse. Eu costumo dizer o seguinte, tu nunca vais ganhar uma briga se tu não tiver noção do tamanho do teu inimigo e da força que ele tem. O que ele quer contigo? Tu não vai de mão abanando se você tem certeza que o que o cara quer não é conversar, é te matar. Então, você tem que ter noção exata do que o inimigo está fazendo, do que ele quer fazer contigo, para você se armar e saber como se defender. E, infelizmente, eu disse isso para esse mesmo jornalista num evento que ele disse que eu pregava o apocalipse. Eu falei, meu amigo, eu quero que você me aponte uma vez que de 2016 para cá eu tenho errado nas minhas análises sobre as reformas que estavam propostas. E detalhe, em 2016 a maioria estava tudo nos grandes jornais, estava no Estadão, estava na Folha, estava no Globo, estava em tudo que é jornal de grande circulação nacional, e as pessoas não liam. Então, eu acho que a gente tem que ter noção, sim, do tamanho do inimigo, da força do inimigo e do objetivo claro do inimigo. Senão a gente vai para a briga com um pouco menos de preocupação, um pouco menos armado e é atropelado com muito mais facilidade. Mas, olha, não deixe de ir atrás do deputado Darcy de Matos, do PSD daí de Santa Catarina. Viu? Não, nós vamos, na verdade, eu acho que essa é a nossa principal estratégia, né? Eu acho que a gente vai, a partir de amanhã, já nós vamos estar no planejamento estratégico, né? E já temos vamos articular, encontrar alguém, até você do Sinjusc também, né, Luiz? Que ele é de Blumenau, né? Se eu não me engano, é isso, né?
Eu não tenho certeza, mas acho que é, tá? Eu acho que ele concorreu ao Blumenau, né? Joinville. Ó, saiu no Joinville. jornal. Perdeu a eleição para prefeito em Joinville. Ah, Joinville. Joinville, Tá exato. aqui, ó. Não, Não, Toda reforma administrativa defende o fim da estabilidade. Ótimo. E uma coisa para contribuir, Alexandre, se me permite, Claro. dentro do que o Vladimir está colocando. Nós temos várias lives, vários encontros de vários sindicatos, de várias associações, e estamos pulverizando esse público e essas pessoas. Nós estamos, enquanto no Sinjusc, conversando, inclusive hoje nós fizemos uma reunião de diretoria, mais cedo, por isso também de eu ter chego um pouco mais tarde, estava finalizando a reunião da diretoria, e uma fala nossa é nesse sentido, de tentar buscar a composição com os demais sindicatos, com as demais associações, para buscarmos convergir algumas dessas palestras, algumas dessas pautas, para trazer mais gente, conseguir convencer com argumentos como esse. Mostrar esses argumentos do Vladimir para a nossa base é fundamental, mas aí nós estamos fazendo isso muito setorizado. Eu acho que uma estratégia mais... Porque nós temos vários grupos de sindicatos e associações aqui no Estado trabalhando sobre a reforma, trabalhando principalmente a reforma previdenciária, mas também administrativa. E aí cada grupo está fazendo o seu evento, está fazendo os seus encontros isoladamente, que é necessário, claro, cada um fazer a sua gestão, mas pensarmos uma pauta única de todo mundo. Aí nós poderíamos, em vez de trazer só o Vladimir, trazer o Vladimir e mais um, que entende, que fala sobre isso, e a gente agregar mais gente nos nossos encontros. E deixo essa contribuição para a gente pensar aqui também com vocês. Com certeza, né, Luiz? Na verdade, nós já somos parceiros aí, né? Nós, Exato. Sindalesc e Sinjusc, estão bem próximos, sempre estamos frequentando o espaço do outro e em outras ações também, em outros movimentos. Acho que esse é o caminho, né? Acho que assim o Vladimir deixou uma contribuição assim muito boa. Isso vai para o nosso, está no Facebook, vai estar no YouTube, isso vai se propalando, né? As pessoas, é aquilo, né? A gente está com dificuldade de acordar as pessoas que estão bem adormecidas, né? Estão esperando um príncipe encantado para levar um beijinho para acordar, e pode ser que eles já acordem em outro mundo, né? Porque vai ser em uma outra realidade, que é para lá que eu acho que a gente está caminhando. Sim, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todas e todos, né, agradecer muitíssimo o Vladimir, que já é um parceirão agora, né, Vladimir? Com acertos e erros, a gente acaba... Honra, meu amigo. Não, cara, assim, muito bom tê-lo aqui, a gente não se conhece presencialmente, agora a gente tem que usar sempre esse linguajar, né? Mas no virtual a gente já sente uma boa sintonia, eu gosto bastante da clareza dele, da explicação, do domínio do conteúdo, e que nos deixa assim bastante norteados, né? Até porque a gente já sai aqui, ó, já nos trouxe dados, né? E uma informação importantíssima. Eu particularmente nesse bombardeio que eu tô enquanto dirigente sindical, às vezes tu nem sabe para onde corre, né? Um grita, olha a PEC 86, 186, 187, a 32, a da reforma da Previdência. E aí daqui a pouco, olha as pautas de resultados internos. Então assim, a gente fica aturdido, né? Porque antigamente a gente só ficava atento às pautas de resultado. Ah, vamos lá, ó, a progressão é agora, tá? Ó, a reposição. Agora não, agora é, ó, perda de direito. Todos os dias a gente tem isso. Aí tu vai bater na porta hoje, eu tive na Procuradoria da Lesc, aí tu vê aquela conversa, aí o cara já veio com a conversa, a primeira coisa que o procurador está chegando falou, não, porque, veja bem, né, a 173 e agora a gente tem a 186, né? Ou seja, ele já puxa todo o rol, né, de maneiras de dizer não podemos. Então ele já puxou do bolso, calma que não é assim. Então tu vê que eles já estão assim, meio que correndo assim, babando, né, de excitação por saberem que tem agora um monte de ferramentas para nos dizer não, e a gente está engessado, né? Então, assim, para finalizar, eu vou passar para o Vladimir. Não sei se a Aline, a vice, quer dar uma palavra também, mais alguém. O Luciano também, antes de... Pode falar, Luciano. Alexandre, só aproveitando a oportunidade, é mais do que chegada a hora de nós chamarmos um debate com quem tem o poder decisório nessa hora, né? E se nesse debate nós conseguimos chamar mais gente da sociedade e dos sindicatos particulares também,
o próprio deputado, né? Eu acho que vamos tentar trazê-lo para uma conversa como essa aqui, não no sentido de encurralá-lo ou colocá-lo em dificuldade, mas abrir um debate diretamente com o personagem, né? Porque essa discussão toda ela é congressual, né? A sociedade só fica sabendo da notícia, mas não participa diretamente do que está acontecendo. Vamos tentar organizar um encontro com ele e depois com outros tantos, com a nossa bancada catarinense, os nossos senadores, nossos deputados, e assim reverberando para os outros estados também, cada um fazendo o seu papel, porque nós temos que ter também um plano B, né? Não podemos ter a ilusão de que essas reformas não acontecerão, mas vão acabar acontecendo de alguma maneira. E nós vamos ter que ter alguma coisa que nos dê sobrevida digna e responsável. Então, é mais do que chegada a hora de nós termos uma conversa frente a frente, né, ainda que virtual, com essas pessoas que têm o poder decisório. Acho que fica aqui, né, a sugestão e a urgência de nós procurarmos esse debate diretamente com quem decide. Tá? Muito obrigado, Luciano, pela informação. Mas vamos sim, eu vou começar a investigar quem é que tem um contato mais próximo dele dentro da LESC, porque ele era deputado estadual até o... Sim, lembro dele, lembro. Sim, sim. E aí eu vou tentar articular e vamos para cima, né? Descobrir o endereço dele aqui, ou em Joinville, se ele tem escritório aqui. Então, agora, a partir de amanhã, a gente começa a mobilizar. Já tem uma estratégia bem forte. Mas a matéria do portal Misto Brasília já está no teu WhatsApp. Ótimo, obrigado, Vladimir. Ter assessoria é outra coisa, né? Chega tudo quentinho, a gente só tem que se empapuçar, né? Não, porque amanhã a gente começa. Na verdade, o Vladimir deixou um monte de pulga aí, né? E agora a gente, como uns cachorros magos que somos, vamos ter que pegá-las e tentar transformar isso em alguma coisa, né? Porque se a gente porque assim, eles são muito rápidos, né? E como falou, a gente está aprendendo a fazer sindicalismo virtual, né? Como a gente faz? É verdade. A gente não consegue agir, né? Até para entrar dentro do lugar onde eu trabalho, quem és tu? Para que tu vai? Tipo, opa, coisa tá, né? Eles estão... E aí, claro, para participar de um debate hoje, de uma audiência pública, é fácil eles dizer, não pode. Em outra condição não pode, mas todo mundo ia e pressionava e eles faziam. E hoje faz como? Mas essas ideias do Vladimir foram muito boas, muito pertinentes, porque a gente às vezes vai numa estratégia também, vai para o outro extremo virtual, vamos mandar e-mail, vamos mandar WhatsApp, que a gente estava cheio de listagem, né? Já entendemos que inócuo. Nós que estamos em Santa Catarina, que é o Darcy de Matos, cara, vamos caçar ele, vamos alugar van, pegar quem tem que pegar, botar num Uber, tu quer dizer aonde? Onde é que o cara tá? Tu vai no Uber lá conversar com ele. Então, assim, vamos montar a estratégia. Agora vamos caçar ele 24 horas, que hora que ele chega, onde ele está, para onde ele vai. É guerrilha, né, em cima do cara mesmo. Então, é isso que nós vamos fazer. Ótima dica. É bom. Necessário, né? Vital. Com certeza. Vladimir, a palavra para fechar o nosso... Gostei bastante feliz, né? Sem palavras para te agradecer, né? E um dia tomaremos um bom vinho também para a gente... Esperamos em condições melhores, né? Olha, Alexandre, a única coisa que eu posso dizer para você, para a Aline, para os companheiros do Sindalesc é muito obrigado pelo convite, a chance de estar aqui com vocês, podendo participar dessa conversa, trazer alguma informação. A saída, é claro, vocês vão achar a saída no formato que dá para encaixar a luta de vocês. Mas, pelo menos, o que eu tento é trazer o que nós estamos enfrentando, qual é a cara desse inimigo, o que ele quer e quais são as armas que ele tem, para a gente poder saber como é que a gente se organiza e se posiciona para enfrentar tudo isso, sabendo que nós temos que ampliar o máximo possível, não vai ter um. Eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte, não adianta tu achares que vão derrubar uma floresta inteira e deixar a tua árvore em pé. É para derrubar tudo.
Eles só vão chegar no objetivo deles se eles destruírem o serviço público e, junto, obviamente, o servidor público. Então, nós precisamos, enquanto membros de uma sociedade que precisa do serviço público, ainda mais uma sociedade como a brasileira, que o nível salarial é muito baixo, sem o Estado, mais da metade dessa população não tem como sobreviver, nós precisamos mostrar para esse povo que, se a gente se juntar, a gente consegue reverter esse processo. E não é só em período eleitoral. Tem lutas que a gente pode fazer agora. E eu acho que o Sindaleste, assim como toda a FENAL e outras entidades do serviço público, tanto do Executivo quanto do Judiciário, nas 3 esferas, tem feito um trabalho muito bom. É virtual, não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente tem. E a gente tem que ser criativo para fazer o que a gente precisa. Não dá para fazer passeata, fazemos carreata. Não dá para fazer reunião presencial, fazemos virtual. E fazemos a luta, o enfrentamento dentro daquilo que a gente pode, com o que a gente tem, mas com a certeza de que a gente está no caminho certo. E é claro que vocês contribuem bastante para isso. Eu estou aqui para ajudar, para somar no que puder. Agradeço o convite, um grande abraço a todos e vou repetir o que você já sabe, meu amigo. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado aí, muito obrigado mesmo, Vladimir. Tua contribuição foi bom, assim, nos assustou, né, bastante, mas sabemos, temos um norte aqui que amanhã a gente começa a trabalhar com certeza. E certamente vamos convidá-lo em uma outra oportunidade. Esperamos para narrar de uma outra situação de maneira um pouco mais positiva. Tomara. Assim Né? seja. Obrigado a Tenhamos todos aí. frutos do resultado do trabalho. Até a próxima, boa noite a todas e todos, né? E vamos à luta, né? É disso que a gente precisa para nos mantermos. Não, temos que esperançar sempre, né? Alexandre, lembrando aqueles que estão conosco no Facebook, uma turma boa lá nos assistindo. É? Obrigado a todos que estão aí conosco também nos assistindo no Facebook. Muito obrigado e esperamos. Tenho certeza que o Vladimir, com a sua fala, contribuiu com certeza para uma compreensão muito boa de onde nós estamos nesse momento, né? 6, 7, 8, 32, ou seja, muitos números que significam o final de toda os nossos 32, 35 anos de lutas aí de 88 para cá. É verdade. Até um próximo encontro, então. Obrigada, Vladimir, também aí pela presença, por trazer, por nos despertar para que a gente possa agir em cima da realidade, né? Se a gente não está consciente de tudo que está acontecendo, fica muito complicado a gente agir. Então, obrigada e gratidão. Eu que agradeço, Aline, o espaço e a acolhida de vocês. Muito obrigada. Eu vou sair aqui.